Você já ouviu falar do Conde Drácula, o vampiro mais famoso do mundo. Mas o que pouca gente sabe é que ele foi inspirado em uma figura real, ainda mais aterrorizante. O verdadeiro Drácula não era imortal, não bebia sangue com taças de cristal, nem virava morcego, mas seu nome ecoava entre os vivos como uma maldição. Vlad Tepes, também conhecido como Vlad, o Empalador, foi um príncipe da Valáquia, uma região da Romênia, no século XV. A fama dele não veio por causa de romances ou filmes, mas por sua crueldade sem limites. Seu apelido não foi dado à toa. Ele empalava seus inimigos em estacas afiadas, deixava os corpos apodrecendo como aviso para quem ousasse enfrentá-lo. Esta é a história real por trás do mito. E acredite, ela é muito mais sombria do que qualquer ficção. Vlad nasceu em 1431, numa época de guerras, traições e terror. Filho do príncipe Vlad II Dracul, ele cresceu entre castelos e campos de batalha. Mas sua infância foi marcada por um episódio brutal. Seu pai, numa tentativa de manter alianças políticas, entregou Vlad e seu irmão como reféns ao Império Otomano. Imagine crescer prisioneiro, longe de casa, rodeado por inimigos. Vlad passou anos sob o domínio dos turcos, onde aprendeu táticas de guerra, política e tortura. Ele viu com os próprios olhos como o medo podia ser uma arma. Quando finalmente retornou à Valáquia, não voltou como um menino. Voltou como um guerreiro, frio, impiedoso e com sede de vingança. Quando Vlad assumiu o trono da Valáquia, o país estava em caos. Nobres corruptos, traições por todos os lados e uma ameaça constante do Império Otomano. Vlad sabia que precisava governar com mão de ferro, e foi exatamente isso que ele fez. A partir de então, começou sua era de terror. Ele empalava criminosos, traidores e até mesmo aliados suspeitos. Dizem que chegava a jantar ao lado dos corpos empalados, como forma de intimidar qualquer um que o desafiasse. As cidades que ousavam desobedecê-lo eram transformadas em cemitérios a céu aberto. Estacas com corpos apodrecendo se tornaram a paisagem padrão da Valáquia. Era um recado claro: aqui quem manda sou eu, e quem trair, morre. A grande ameaça de Vlad era o poderoso Império Otomano. Eles queriam dominar a Valáquia e expandir seus domínios pela Europa. Mas Vlad não era do tipo que se curvava. Ele organizou ataques surpresa, usou táticas de guerrilha e até guerra psicológica. Uma das estratégias mais chocantes aconteceu quando os turcos invadiram sua capital. Ele esvaziou a cidade e empalou milhares de prisioneiros, formando uma floresta de estacas. Quando os soldados inimigos chegaram, se depararam com um cenário de puro horror. A mensagem era clara: aqui vocês não vão dominar ninguém. Essa brutalidade fez com que Vlad fosse temido até mesmo pelos seus inimigos mais poderosos. Mas também atraiu a fúria do sultão otomano, que jurou acabar com o príncipe empalador de uma vez por todas. Mesmo sendo temido, Vlad acumulava inimigos. Traído por nobres e abandonado por aliados, ele acabou sendo capturado e preso por mais de uma década. Foi exilado em uma prisão na Hungria. Mas seu nome continuava a espalhar medo. Mesmo longe do trono, sua lenda crescia. Após anos no exílio, Vlad foi libertado e voltou ao poder por um curto período. Mas o mundo havia mudado. Seus métodos brutais não funcionavam mais da mesma forma. Seus inimigos estavam por toda parte e, em 1476,
Ele foi finalmente emboscado e morto. Alguns dizem que foi decapitado e que sua cabeça foi enviada ao sultão otomano como prova de sua morte. Mas outros juram que seu corpo nunca foi encontrado. E é justamente aí que começa a lenda do vampiro eterno. Quase 400 anos depois da morte de Vlad, um escritor irlandês chamado Bram Stoker mergulhou nas histórias da Europa Oriental para criar seu personagem mais famoso, o Conde Drácula. Ele se inspirou em relatos históricos, documentos e lendas locais sobre Vlad Tepes. O nome Drácula vem do título do pai de Vlad, Drácul, que significa o dragão ou o demônio. Assim nasceu o mito do vampiro imortal, sedutor, que se alimenta de sangue e vive em um castelo sombrio na Transilvânia. A partir daí, a figura histórica de Vlad se misturou com o folclore. Mas o mais assustador é que muitos elementos do personagem Drácula, a crueldade, a sede de poder, o terror noturno, já existiam no verdadeiro Vlad. A ficção só deu um rosto novo ao monstro real. Hoje, Vlad Tepes é lembrado de duas formas. Na Romênia, muitos o consideram um herói nacional, um defensor da pátria contra invasores estrangeiros. Mas no resto do mundo, ele se tornou sinônimo de terror, morte e vampirismo. Milhares de turistas visitam anualmente os castelos que dizem ter sido habitados por ele. Filmes, séries e livros continuam a recontar sua história com toques sobrenaturais. Mas a verdade continua lá, escondida nas entrelinhas. Vlad existiu. Foi real. E sua crueldade não era mágica, era humana. Uma humanidade corrompida pela guerra, pelo poder e pela sede de domínio. A lenda de Drácula ainda vive, não em caixões ou sombras da noite, mas na memória coletiva de um mundo fascinado por monstros que um dia foram de carne e osso.